Olá, eu sou a pastora Andressa e no nosso bate-papo de hoje estou com meus dois amigos, Diego Lacerda e Karen Cadinho. Olá, Karen. Oi. Oi, Diego. Tudo bem? Então, Diego, conte-me. Esse ano você já encerrou seu primeiro CD. Isso. Seu trabalho do primeiro CD, como é que foi? Isso. Em março eu tive a oportunidade de gravar o meu primeiro CD, que se chama Leva-me, né? E foi uma bênção, está sendo uma bênção ainda. E graças a Deus o pessoal respondeu muito bem. Ah, maravilha. E projetos para 2015? 2015 é até um testemunho, né? Tenho orado e Deus tem me dado muita música em sonhos, através de sonhos. E já tenho o nome do CD, que o Senhor já me deu, mas vai ficar em off, né? Porque senão tira a expectativa. Mas 2015, agora até março de 2015, a gente está pretendendo gravar nosso segundo CD e continuar tocando. Maravilha. Então, Diego, a respeito do chamado de Deus na sua vida, foi fácil você aceitá-lo? Como foi? Conte para nós um pouquinho. Eu fiquei 3 anos desviado da igreja. Embora cresci em alguns cultos domésticos na minha casa, fiquei 3 anos desviado. E quando você fica fora da igreja, você experimenta coisas e você imagina que nunca mais vai conseguir voltar. Mas depois que eu participei dessa banda, fiquei 3 anos cantando secular e eu voltei para a presença de Deus, foi um processo muito difícil, porque você tem que sair de tudo aquilo que você mergulhou. Verdade. E só a graça de Deus para te levantar, mas Deus é fiel. E eu mergulhei nisso, foi difícil, mas tive muitas pessoas intercedendo. Minha mãe é uma delas que sempre orou, continua orando até hoje. Minha mãe é uma pastora, então sempre que eu chegava, sempre tinha aquele papo: olha, Deus tem uma obra na sua vida, você não nasceu para cantar para o mundo. Então sempre tive esse apoio da parte da minha mãe. Então depois que eu voltei para a presença de Deus, graças a Deus nunca mais, estou aí firme e forte até hoje, tem uns 10 anos isso, e Deus é fiel. Glória a Deus. Deixa um recadinho para quem está te vendo agora. O meu projeto e meu propósito, Deus me deu uma frase que é mais ou menos assim: se o nosso ministério, aquilo que a gente faz para Deus, não servir de edificação para outras pessoas, então não está valendo a pena. Acho que se for para me cantar, se for para me pregar, se for para me abrir a porta da igreja, tem que ser para servir alguém, para edificar alguém. E o maior mestre que já existiu foi assim, fez isso, serviu. Então, o projeto de Deus para a tua vida é bem maior do que você imagina. Ele tem um propósito na sua vida, ele tem um chamado para você. Jamais desista dos sonhos de Deus para a sua vida, jamais desista daquilo que Ele sonhou para você. E tenha em mente, tenha certeza disso, os sonhos de Deus é muito maior e muito melhor do que o nosso. Viva os sonhos de Deus. Aleluia. Karen, você, princesa preciosa do Senhor, conte-me aqui, Karen, como foi o início? Porque a Karen também ministra. A Karen é uma ministra da palavra do Senhor de mão cheia, cheia da unção. Né, Diego? Muito bem. O Diego também, preletor. Karen, como é que foi a sua primeira ministração? A minha primeira Porque todo mundo fala que a primeira ministração ninguém esquece, né? Não. Como foi? A minha primeira ministração, na verdade, foi eu que pedi para eu pregar. Foi mesmo. Eu vim desde os 9 anos, quando eu fui batizada no Espírito Santo, aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a admirar pregadores, comecei a ouvir pregações de alguns pastores por aí, e durante a oração deles nas mensagens eu falo: Deus, eu quero isso aí também, só que eu não quero igual, eu quero pregar, mas eu quero uma unção diferente. E um dia, quando eu tinha 13 anos, eu liguei pro meu primo que é pastor e falei: deixa eu ir pregar aí na sua igreja hoje. Ele: não, mas hoje não tem culto, mas a gente dá um jeito. Eu fui, preguei 40 minutos e, como confirmação do chamado, Deus salvou 3 almas. Cara, eu falei: agora é daqui pra frente continuar. Aleluia. Fala um pouquinho a respeito do chamado. O chamado é difícil, não é, Diego? Muito. A gente tem que abrir mão de muita coisa. Eu abri mão de namoros. A gente tem que abrir mão de namoros se não for da vontade de Deus. Eu abri mão de estar perto da minha família para aceitar a vontade de Deus. Você é de Brasília? Sou de Brasília. Nasci
nasci na Ceilândia, sou das tretas. Eu também sou das tretas. Então, mas eu acredito que com Deus, para Deus, tudo que a gente abre mão, mas lá na frente a gente recebe em dobro. O chamado requer, às vezes, um momento de sofrimento, de choro, de abrir mão mesmo, de renúncia. Mas, com certeza, mais lá na frente, Deus tem algo muito maior preparado. A Bíblia fala que aquilo que Ele tem é bem melhor. Então, Deus dói, tem planos, a gente chora, mas lá na frente a gente sorri. Isso mesmo. Você que está nos assistindo, esses são os nossos queridos, né, Diego Lacerda e Karen Cadin, que deram aqui uma palavra a respeito do chamado de Deus. O chamado de Deus é isso, é renúncia, é preço, é amor. Então que você entenda o seu chamado, o propósito de Deus para a sua vida, porque Deus tem um plano infinitamente maior do que o seu. E esse plano ele jamais será frustrado, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Jamais. Jesus trabalhando em seu favor 24 horas ininterrupta. Deus ele não desistiu de você. Deus ele não desistiu dos planos dele na sua vida. Né? Prossiga no chamado do Senhor, que tudo vai bem na sua vida. E só ressaltando sobre o chamado, as pessoas acham que chamado é assim, você foi chamado para pregar e do dia para a noite você vai ser o maior pregador Verdade. do mundo ou o maior cantor do mundo. Eu me lembro que quando eu comecei a cantar, eu começava com o microfone virado para a igreja, eu ficava tão nervoso que quando eu abri o olho eu estava de costa para a igreja, me tremendo. E girando. Eu errava tudo, eu errava a letra, eu começava em uma canção e terminava em outra. A minha primeira pregação foi Moisés que colocou gente na arca, Noé abriu o mar vermelho, eu fiz uma bagunça só que a gente aprende que o nosso caminhar com Cristo Deus vai nos capacitando, Deus vai nos fortalecendo, Deus vai nos dando direção. E o que mais importa é aquilo que ele fala para Moisés: Moisés, fica tranquilo que quando você estiver diante das pessoas, eu vou colocar as palavras na sua boca. Então é Deus que coloca, é Deus que faz, é Deus que levanta, que capacita, que abre porta. Talvez você está assistindo esse vídeo aí, está triste, desanimado, porque teu chamado não está acontecendo. É um passo de cada vez. Daqui a pouco Deus vai te colocar onde Ele quer e ninguém mais te tira. É verdade. Então fica com essa reflexão no dia de hoje. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até mais.